Olá, boa noite a todos. Então, obrigado pela presença física de quem está aqui no GEP e pela companhia também de vocês que estão nos acompanhando de casa. Então, vamos começar com a nossa prece. Querido Pai da vida, querido Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, por essa oportunidade de estudo e reflexão, que cada vez mais, Pai, consigamos compreender de maneira melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, de maneira que consigamos colocá-los em prática em nosso favor, em favor do desenvolvimento da nossa humanidade, do nosso planeta como um todo. Nos abençoe, Senhor, e permita que tenhamos um ótimo momento juntos de estudo. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é o Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Vamos falar especificamente do item de 1 a 3, que é a vida futura, né? Então, aqui começa dessa forma, né? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, né? Então, Jesus veio a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade, né? Veio nos trazer a boa nova, né? E Jesus, então, ele jamais pretendeu ter o título de rei aqui, né? Porque isso para ele não importava. O que importava para Jesus era nos deixar os exemplos, assim como ele deixou, de como a gente deve se portar uns para com os outros, para sermos dignos de adentrar, né, ao reino do céu, que é essa vida futura da qual a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? E Jesus aqui também diz, né? Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, né? Esse combater aqui, a gente imaginando a categoria evolutiva de Jesus, não seria um combate com armas, né, com guerra, né? Seria mais no sentido de que o povo de Jesus, né, através de campos magnéticos, evitariam que aqueles que quisessem trazer a perturbação para o seu reino não pudessem então lá adentrar, né? Então jamais seria através da violência esse combate, né? Pois Jesus nos deixou isso bem claro em todos os seus ensinamentos. Então a vida futura, né? Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus, né? Então, né, a vida futura é a meta da humanidade, né? Objeto das maiores preocupações do homem na Terra, né? Então, se a gente considerar que a vida futura como uma meta, né, qual seria a meta mais próxima, né, que representa a vida futura, né? Seria o nosso dia de amanhã, né? E qual seria a meta mais distante? Chegar à perfeição através da nossa total depurificação do nosso espírito, né? E como chegar à perfeição sem se depurar dos vícios e sem reparar os equívocos cometidos, né?
Então, sendo Deus justo como Ele é, Ele não pode permitir que alguém chegue à perfeição tendo dívidas a resgatar, né? Isso não seria justiça e não seria justo com aqueles que chegaram lá tendo a sua depuração, a sua purificação realizada completamente, né? Então, por isso que não se pode chegar à perfeição sem se depurar de todos os seus vícios e sem resgatar todas as dívidas cometidas, né? Como Jesus bem disse, né? Antes de fazer a sua oferta a Deus, volta e reconcilia-se com seu irmão, né? Então é necessário estarmos sem dívidas para realmente caminharmos em direção de Deus, né? E é essa a razão porque ainda vivenciamos tantas vicissitudes, né? Essas vicissitudes são os nossos meios de depuração. Então todas as dificuldades que se apresentam em nossa vida, se a gente procurar enxergar com um olhar positivo, a gente vai ver que são tudo em favor do nosso desenvolvimento. Há tudo uma razão de ser. Às vezes, momentaneamente, parece ser uma coisa injusta ou muito difícil de superar, mas se a gente pudesse ver o que a gente já fez no nosso passado, a gente iria ver que aquilo não é nada perto do que a gente realmente deve perante a lei divina, né? Então, o buscar olhar com um olhar positivo, tudo que nos acontece que a gente momentaneamente considera ruim, é muito importante para a gente seguir adiante com menos sofrimento, né? Então, mas para compreender de maneira mais clara essas vicissitudes, somente admitindo o fato de que já vivemos outras vidas anteriormente e considerando a hipótese de que muitas das nossas vicissitudes são frutos dos nossos erros cometidos nas vidas passadas, né? Então, como eu já expliquei um pouco, né? Quando a gente não admite isso, fica muito difícil ver justiça em Deus, né? Porque quem tem o olhar somente no presente, ele não consegue explicar por que uma pessoa é feliz, a outra é triste, por que alguém nasceu aparentemente perfeito, a outra criança nasceu com alguma deformidade. Se a gente olhar só da vista presente, a gente não consegue explicar essas coisas. Somente as reencarnações, as vidas passadas explicam para nós de maneira clara o porquê de todos esses sofrimentos e dificuldades que a gente ainda precisa vivenciar, né? Então, só assim para compreendermos a justiça de Deus. Quem acredita que a vida é uma só, nunca vai conseguir explicar todas as vicissitudes e sofrimentos que existem no nosso planeta. E devido a essa falta de conhecimento, acabam se equivocando e blasfemando ao dizer que Deus não é justo, né? Então, por uma falta de compreensão melhor da vida, e para isso precisa realmente se acreditar e aceitar o fato de que a gente tem várias vidas. Quando a gente não admite isso, fica difícil explicar tudo o que acontece em torno de nós, e aí a gente acaba se equivocando e dizendo que Deus não é justo, né? Então, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, como podemos ver, os judeus tinham uma visão distorcida da justiça de Deus, devido ao fato de não compreender claramente o que significava a vida futura, né? Então, se equivocavam ao pensarem que as vitórias nas batalhas era resultado do contentamento de Deus para com eles e que as derrotas e calamidades eram o resultado do descontentamento de Deus para com eles. Então eles atribuíam tudo ao exterior e nada ao mérito próprio, né?
Então, os ensinamentos de Moisés a esse respeito estavam em sintonia com o nível de elevação intelectual e moral dos homens da sua época, né? Então, Moisés, mesmo já tendo conhecimentos bem mais avançados do que o que ele passou para o seu povo, ele, como Jesus, também não podia falar muito, porque o povo não estava preparado, né? Seria muita luz que iria ofuscar o povo, né? Ia ofuscar os olhos deles e eles não compreenderiam, né? Então, Moisés também se limitou a dar um ensinamento de acordo com o que o povo estava apto a receber, né? Então, quando esse povo se encontrava um pouco mais evoluído, vem Jesus para lhes falar da verdade e lhes revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, né? Então, Jesus veio quando o povo já estava apto a ouvir, mesmo que de forma alegórica, né, os seus ensinamentos, mas ensinamentos esses que já perpetuaram e permaneceram, né? Então, nada foi perdido, né? E é por isso que a gente tem hoje todos esses ensinamentos que nos vieram ser esclarecidos de maneira melhor pelos espíritos, né? Com a chegada do espiritismo, né? Então, e que mundos são esses, né? Onde a justiça de Deus segue o seu curso, né? São os mundos perfeitos, né? Onde não mais existe a deturpação nem o descumprimento das leis de Deus, né? Então, ainda não é aqui na Terra, né? No que diz respeito à vida futura, esses mundos perfeitos são a meta mais distante a ser alcançada por nós, né? Então, a nossa meta é nos tornarmos perfeitos um dia, e uma vez que a gente chegue nesse momento, nesse status, a gente vai ser apto a habitar esses mundos perfeitos, né? Como Jesus já habita desde muito tempo, né? Então, Jesus, porém, conformando seu ensinamento com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia de que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, né, aqui fica claro que a humanidade, na época de Jesus, não tinha condição de compreender a fundo os seus ensinamentos. Hoje em dia, já temos mais maturidade para compreender de forma mais clara esses ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, muitos de nós ainda se equivocam, né, nas suas interpretações a respeito da vida futura, né? Ao acreditarem, por exemplo, nas penas perpétuas de quem vai para o inferno, né? E se fosse assim, né, se quem vai para o inferno nunca mais saísse de lá como alguns acreditam, aonde estaria a misericórdia de Deus, né? Uma vez que sabemos que Deus é misericordioso, né? Então, isso não está condizente, né, com os ensinamentos de Jesus, nem muito menos com aquilo que a gente sabe que Deus é, que é a bondade infinita e justiça suprema, né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastantes para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos descrevem que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui
a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus, né? Então, graças ao Espiritismo, através das comunicações mediúnicas, a gente não precisa mais se esforçar para imaginar como é do lado de lá, pois que são os espíritos que lá habitam, que vêm se comunicar e nos contar das suas experiências, né? Então, e devido ao fato desses espíritos nos contarem das suas reais experiências, os detalhes são tão precisos e coerentes que não deixam dúvida de que realmente é assim, né? Porque não há falta de ideia, né? De cronologia no que eles nos falam a respeito da vida que eles estão vivenciando lá, né? Então, tanto um irmão que vem nos relatar a sua vida de sofrimento, quando ele se encontra num local de sofrimento, quanto o irmão que vem nos relatar como é a vida num local mais feliz, é tão detalhado esses depoimentos que não há dúvida para nós de que realmente é dessa forma, né? E como diz aqui, né? Alguns até ao seu mau grado, né? Até mesmo sem querer, sem gostar, eles se veem obrigados a declarar que não poderia ser de outra forma, né? Então, os incrédulos ou aqueles que se dizem ateus, eles não conseguem negar que possa ser diferente devido à riqueza de detalhe que esses irmãos que vêm se comunicar trazem ao nos relatarem como é a vida do lado de lá, né? Então, fica claro que quem se encontra em sofrimento é por causa das suas más escolhas e do seu mau proceder na sua última reencarnação. Porque isso também que os espíritos que se encontram em sofrimento, eles relatam, eles dizem, a gente estou em sofrimento porque na minha última vida eu agi dessa forma e dessa forma. Então, como consequência do seu mau proceder, ele relata como ele se encontra do lado de lá. Da mesma forma que um espírito que se encontra numa zona mais feliz, também relata como foi a sua última reencarnação, as suas últimas reencarnações, deixando claro para a gente como Deus é justo e como Ele nos recompensa, uma vez que a gente age de acordo com a sua lei, respeitando os seus desígnios, buscando promover sempre a paz, o amor e a caridade a quantos estiverem ao nosso redor, né? Então, não há injustiça, não há meio termo, né? O sofrimento ou a felicidade que a gente vai encontrar do lado de lá está diretamente relacionada com a forma como a gente procede enquanto aqui encarnado, né? Então fica assim patente e inquestionável a justiça de Deus, né? Então fica claro que no que diz respeito à vida futura, a meta mais distante a ser alcançada por todos nós é a perfeição relativa, através da depuração de todos os nossos vícios e através da conquista de todas as virtudes, né? Então, é esse o trabalho que a gente tem nessa nossa caminhada, né? Se depurar dos vícios e adquirir virtudes, né? Colocando em prática tudo aquilo que a gente vai adquirindo. Mas para chegar lá, a gente precisa seguir passo a passo no caminho do bem que conduz a Deus. E passo a passo significa dia após dia, o que me faz considerar que a minha meta mais próxima para a vida futura é o dia de amanhã, né? Então isso porque o hoje é o dia no qual estamos vivendo, construindo através das nossas escolhas e ações as condições de um cenário que resultará na nossa vida futura do nosso dia de amanhã. Então, tudo que a gente faz hoje é para construir a nossa vida futura de amanhã, né? E esse acúmulo de amanhã é o que vai nos conduzir um dia à perfeição, né? Então a gente não pode focar só lá na frente e esquecer que é o passo a passo a nossa caminhada, né? Então, na minha maneira atual de interpretar esses ensinamentos, assim como conhecemos aquelas frases, a cada dia basta o seu mal, ou a cada dia basta os seus problemas, né? Que são um convite a termos cuidado com a ansiedade, não sofrendo por antecipação, sempre imaginando que o pior vai acontecer, quando muitas vezes a gente sabe que algo bom pode acontecer, né? Então a gente tem essa mania de sofrer por antecipação. A gente sabe que algo vai acontecer daqui uns dias, uma reunião, seja lá o que for, onde algo vai ser talvez julgado lá ou decidido,
e pode acontecer uma coisa boa, ou pode ter uma resposta negativa. E a gente tem a mania de sofrer por antecipação, pensando que vai só acontecer o negativo. E aí passa esses dias nessa agonia, e quando chega o dia, né, quando tem a permissão e a bênção de Deus, acontece o que é positivo. Que bom, a gente fica aliviado, mas esses dias de sofrimento que a gente ficou passando, vivenciando sem necessidade. Fala assim, mas já passou? Não, esse tempo que a gente fica sofrendo por antecipação sem necessidade faz mal para a nossa saúde, faz mal para a nossa saúde tanto física como espiritual. Então, o tomar cuidado para não ficar sofrendo por antecipação. Sabe, uma vez que a gente não pode garantir o que é o que vai acontecer, nos coloquemos em oração e peçamos a Deus que o melhor ocorra, respeitando, é claro, a sua decisão final, né? Então, por que essa mania de sofrer por antecipação, imaginando somente o pior, né? Então, devido a isso, eu acredito que com relação à vida futura, devemos pensar da mesma maneira, evitando sofrer por antecipação sem necessidade. Ou mesmo evitar ficar pensando só como é um mundo feliz, sem estar trabalhando para merecê-lo, para conquistá-lo, né? Então, algumas pessoas, né, têm contato com essa doutrina, né, tem essas leituras maravilhosas que falam como são os mundos melhores e ficam vivendo, né, imaginando como que é esse mundo. Se eu estivesse lá, mas não está trabalhando para merecer chegar lá, né? Então, não adianta saber que existe, imaginar e ter ideia de como é e não trabalhar para merecer chegar lá. Senão você vai sofrer por antecipação, que acha que é uma pessoa boa e que já merece, e quando passa para o lado de lá se vê numa situação não muito feliz. Então, tomar cuidado, né, para não ficar no mundo da imaginação e esquecer de trabalhar, né? Então, acredito que temos que nos preparar para a vida futura no dia após dia. Devemos, assim, traçar projetos e metas para serem atingidos a curto, médio e longo prazo. Porém, nunca perdendo de foco como você vai agir no dia após dia para atingir essas metas, né? Então, a gente pode traçar metas a curto, médio e longo prazo, porque se não for assim, fica difícil a gente atingir certas conquistas, né? Mas, uma vez que a gente traça essas metas, é programar também como que vai ser o dia após dia para atingir essas metas, né? Não é se programar, daqui um ano quero ter tal coisa, e esperar passar esse um ano sem fazer nada para que essa coisa realmente se concretize, né? Então, não é assim. Então, antes de pensar como será a minha vida futura no plano espiritual, primeiramente eu tenho que focar em como eu agirei no meu dia após dia, de maneira a me melhorar, a me purificar, vencendo meus vícios e resistindo às tentações, para que quando chegue o momento de retornar ao plano espiritual, eu tenha conseguido criar um cenário com condições favoráveis que me permitam adentrar um local onde reina a felicidade ao invés do sofrimento, né? Então, a gente pode sim almejar e querer algo bom do lado de lá, mas precisamos trabalhar para tal, né? Não é só esperar. Então, está mais do que claro que o que encontraremos no plano espiritual serão os frutos das nossas escolhas e ações enquanto aqui na Terra, né? Não poderia ser de outra forma. Considerando também o fato de que ainda reencarnaremos diversas vezes dentro do nosso processo evolutivo, devemos nos esforçar para antecipar de maneira consciente e sadia as nossas conquistas intelectuais e morais dentro de cada encarnação, né? Então a gente já sabe que as encarnações são sucessivas, né, até que a gente chega ao ponto de não precisar mais reencarnar, e que são nessas reencarnações sucessivas que a gente vai adquirindo, né, bagagem e merecimentos para adentrar mundos melhores. Então, por que não se antecipar para as próximas reencarnações, né? Então, não é chegar na terceira idade e falar assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa vida. Não, enquanto está vivo, dá para estar fazendo alguma coisa, né? Então, se considerarmos que um espírito que chegou à perfeição é porque atingiu o mais alto nível de desenvolvimento moral e intelectual, isso significa que nós também teremos que aprender tudo para sermos perfeitos. Então, imagina aí em que nível intelectual e moral você está e coloca na sua mente que você vai ter que saber de tudo. Você vai ter que abranger todos os tipos de conhecimentos intelectuais e adquirir todas as virtudes morais para adentrar no mundo perfeito. Então, seria a mesma coisa que, se não fosse assim, seria como considerar que se Jesus aparecesse aqui,
ele não soubesse discutir com quem quer que seja nesse planeta que se julgue hiperinteligente sobre qualquer assunto que fosse. Então, Jesus ele está apto a discutir sobre qualquer coisa, né? Ele já é um co-criador, né? Ele ajudou na formação do nosso planeta. Então, para chegarmos lá na perfeição, a gente também vai ter que, na nossa caminhada evolutiva, aprender de tudo. Então, uma vez que a gente está sabendo disso, por que não se antecipar para adquirir esses conhecimentos o quanto antes, encurtando, né, a nossa fase de vida no momento de sofrimentos, né? Então, é por isso que aquela frase que diz: nunca é tarde para aprender algo novo, é a mais pura verdade. Daí a importância de anteciparmos de maneira consciente o nosso aprendizado. Então, não importa a idade, se você tem aquele ressentimento de que não conseguiu fazer o que você realmente queria, que não conseguiu exercer a profissão dos seus sonhos, mãos à obra porque ainda é tempo. Se você queria ser médico, por exemplo, e hoje você não tem a condição de pagar uma faculdade de medicina, não tem problema. Estude por conta própria o máximo que você puder. É claro que dessa forma você não terá o direito de exercer a profissão, mas você estará pelo menos se adiantando nesse assunto. Então, você tem esse sonho, não deu para exercer essa profissão nessa vida? Vai estudar se você tiver a possibilidade, mesmo que você não possa exercer. Quanto mais informação você adquirir sobre aquilo que você gosta, quando você voltar para o plano espiritual, se tiver a oportunidade de estudar lá, você já não vai começar esse estudo lá como um leigo. E quando voltar aqui para a Terra, também não vai começar do zero. Então, quando a gente fala aí das crianças que muitos chamam de superdotadas, está mais do que provado que são espíritos que já têm esses conhecimentos que eles demonstram em terra e idade, que é fruto do conhecimento adquirido em vidas passadas. Eles não são escolhidos de Deus para saber aquilo e você não. Não. Todo mundo que é considerado superdotado está apenas externando aquilo que ele já conquistou nas vidas passadas. Então, essa é a nossa oportunidade também. Quer ser alguma coisa que não deu para ser nessa vida? Estuda para antecipar. E na próxima reencarnação, quando você vir e for começar a estudar sobre aquilo, você vai se destacar, vai estar à frente daqueles que estarão começando a estudar aquilo pela primeira vez. Então, não é assim que a gente vê pessoas na sala de aula ou nos postos de trabalho que se destacam, tem a mesma função, mas um exerce melhor do que o outro, exatamente por causa disso, pela aquisição anterior, ou é claro, com mais carinho e atenção, dos conhecimentos que nos são permitidos adquirir, né? E aqui então, né? E as pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem, né? Isso significa que a encarnação delas foi em vão, foi mal aproveitada, né? Porque esse primeiro exemplo que eu dei vai muito direto com o intelectual, né? O estudar, adquirir conhecimento, né? Mas e as pessoas que não tiveram de maneira alguma oportunidade de estudar? Então a vida delas foi em vão? É claro que não, né? Porque sabemos que tão importante ou mais importante que o desenvolvimento intelectual é o desenvolvimento moral. Então, quantos não encarnam com o planejamento de serem uma boa mãe, um bom pai, tendo a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar os sentimentos de amor, fraternidade, carinho, cuidado e afeto para com seus filhos, né? Muitas vezes buscando reparar a falta de atenção com relação a como agir como pai e mãe em vidas passadas. Então, quantos não reencarnam querendo resgatar o equívoco de vidas passadas onde não foram bons pais e boas mães, né? E às vezes se encontram numa situação onde eles não vão ter oportunidade muito de estudar, mas vão ter oportunidade de desenvolver esses sentimentos, né? Que são virtudes que são necessárias também para a nossa evolução espiritual, né? E quantas pessoas sem escolaridade que não têm filhos biológicos e que se tornam pais e mães dos filhos deserdados do mundo, né? Então, também para exercer esse papel de pai e mãe não precisa ser biológico, né? Basta realmente ter o carinho, porque se a gente vê a exemplo de tudo que Jesus nos ensinou, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai e todos vamos ter a oportunidade de ser pai ou mãe de alguém, de ser filho de alguém, de ser irmão de alguém, quando falamos aqui do plano carnal. Então a gente tem um compromisso um para com os outros, então a importância de tirar o máximo proveito disso, nos respeitando, nos amando, nos auxiliando dentro da medida das nossas limitações,
mas se esforçando principalmente para não praticar o mal contra ninguém, né? Se a gente ainda não consegue doar amor às pessoas, que a gente já não pratique o mal a ninguém, porque a gente já vai estar pelo menos aí no bom caminho, né? Evitando aí de recair nos erros do passado, né? Então, irmãos, independente se é no campo intelectual ou no campo moral, o importante é aproveitarmos ao máximo o nosso tempo, buscando nos desenvolvermos e tornarmos pessoas melhores, fazendo dessa nossa reencarnação uma vida menos sofrida e preparando um terreno menos hostil para as próximas reencarnações, né? Então, quanto mais a gente trabalhar em prol de nos melhorarmos e nos desenvolvermos, a gente não vai só estar amenizando, né, as vicissitudes e sofrimentos que estamos já pré-programados a passar nessa vida, como a gente já vai estar trabalhando também para fazer com que as nossas vidas futuras, tanto no plano espiritual ou no plano carnal quando voltarmos, serem também menos sofridas, menos hostil, né? Porque a paz de espírito, ela está dentro de nós, né? Independente se o mundo está em guerra, é de acordo com o nosso proceder e com as nossas escolhas, que a gente também fica num cenário, num ambiente de guerra, ou num cenário, num ambiente de paz conosco mesmo, né? Então, e que a gente tenha sempre, né, como nosso modelo e guia, o nosso querido Mestre Jesus, né, o Cristo, que veio e que não falhou em nada e que nos deixou tudo que a gente precisa para seguirmos no bom caminho, sem falhar também. A gente ainda falha porque nos falta muito a aprender e a colocar em prática, mas não nos falta exemplo nenhum, não nos falta nenhum ensinamento para que a gente pudesse falar, por falta desse tipo de ensinamento a gente não pode chegar lá. Não, tudo que a gente precisa para vencer esse nosso planeta e vencer a nós mesmos, a gente já tem, porque Jesus trouxe e o Espiritismo veio e fez todos esses ensinamentos chegarem até nós de maneira mais clara e simples, né? Então não temos mais a desculpa, né? É realmente simplesmente querer colocar mão na massa e trabalhar por nós e pelo nosso planeta, né? Então, era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Obrigado, Pai da vida, pela oportunidade desse momento, pelas energias positivas e pacificadoras que tivemos a oportunidade de sentir enquanto aqui reunidos. Que cada vez mais, Pai, aprendamos a dar ouvidos aos nossos anjos guardiões, aos espíritos amigos que constantemente estão ao nosso lado, nos inspirando ao bom proceder, nos inspirando à boa direção. Que a gente saiba, Pai, dar ouvido a esses irmãos, evitando de baixar o nosso padrão vibratório, evitando assim que os irmãos que ainda momentaneamente se encontram em zona infelizes, venham se aproximar de nós e nos inspirar ideias não dignas daquilo que o Pai espera de nós. Então, cabe a nós, irmãos, nos mantermos firmes e atentos no que diz respeito ao orar e vigiar, para que possamos viver mais em sintonia com os bons espíritos do que dando brechas para aqueles que momentaneamente se encontram equivocados com relação ao proceder que deveriam praticar. Então, que Deus nos abençoe, que possamos retornar em paz aos nossos lares e que possamos seguir perseverantes nesse caminho de amor e de luz, sempre com o nosso querido Mestre Jesus à nossa frente, nos guiando. Que assim seja. Obrigado.